As cruzadas não foram só guerras, foram negócios. E o fim da Idade Média também foi. A Idade Média não terminou porque houve uma guerra, ela terminou porque o sistema econômico mudou. E ninguém que estava vivendo isso percebeu. Oi, meu nome é Karine, eu sou arqueóloga. Eu me propus a fazer uma retrospectiva econômica e quero que você entenda a economia de hoje em dia através da história. E eu quero te fazer pensar em algo que provavelmente ninguém te contou na aula de história. Como uma crise medieval criou o mundo em que você vive. Porque o caminho que levou da Idade Média até a modernidade não foi traçado por reis corajosos ou cavaleiros santos, foi traçado por mercadores, banqueiros e rotas comerciais. Quando você entender isso, vai começar a ver o mundo de hoje com outros olhos. O fim da Idade Média, como qualquer processo histórico, foi lento e multifatorial, mas aqui vou dar prioridade aos processos econômicos. Agora, imagina que você é um europeu ou uma europeia do ano 1000. Você nasce numa vila e você vai morrer nessa vila. O seu mundo tem um raio de 30 quilômetros. O rei existe, mas você nunca vai vê-lo. A igreja existe, e você a vê todo domingo. E o senhor feudal do castelo ali na colina, ele é na prática o seu governo, sua segurança e seu empregador ao mesmo tempo. Esse sistema, o feudalismo, tinha uma lógica própria. Uma lógica de imobilidade, terra, lealdade e sobrevivência. E por séculos funcionou. Até que 4 coisas aconteceram. Não ao mesmo tempo, não por acidente, mas de um jeito que juntos destruíram as fundações desse mundo. Vamos começar por um evento que está emaranhado com tudo. As Cruzadas. As Cruzadas meio que deram um upgrade no comércio europeu e colaboraram muito fortemente para o fim da Idade Média. Vamos entender por quê. Quando a gente fala das cruzadas, a primeira imagem que aparece é religiosa. Valeiros, bandeiras com cruzes e a promessa de libertar Jerusalém. Mas se você olhar com mais calma, percebe que por trás das espadas havia algo igualmente poderoso. Contratos. E por quê? Quando o Papa convoca cristãos para libertar Jerusalém, milhares de cavaleiros europeus toparam largar tudo para atravessar o Mediterrâneo e chegar ao Oriente. Bonito, corajoso, mas aí vem a pergunta que ninguém faz no livro de história. Como esses caras iam chegar lá? O navio não vinha no kit cruzado. Foi aí que Veneza entrou no grupo. Veneza era basicamente a startup de logística do século XI. Ela construía navios e controlava rotas comerciais. No século XI, Veneza já era algo raro na Europa feudal. Era uma potência comercial marítima. Veneza negociava com o Império Bizantino, com cidades islâmicas, com o norte da África. E esses conhecimentos eram fundamentais. Porque mover exércitos pela metade do mundo medieval não era só uma missão espiritual. Era uma operação logística gigantesca. Eram necessários navios, armas, comida, cavalos, transporte de milhares de homens. Os venezianos começaram a transportar cruzados, armas e suprimentos. Não por devoção, mas por contrato. Cada expedição era negociada como um grande negócio marítimo. A cruzada cria algo novo, um circuito entre guerra, comércio e finanças. Porque tem uma coisa que a história oficial às vezes passa rápido. As cruzadas foram sem querer o maior catálogo de produtos do Oriente que a Europa já tinha visto. Imagina assim, você é um cavaleiro europeu do século XI. Você vive numa aldeia onde o cardápio é basicamente pão, carne com pouco tempero e mais pão. Aí você vai pra guerra no Oriente Médio. E de repente você está em mercados onde tem pimenta do reino da Índia, canela do Sri Lanka, cravo de mameluco, seda chinesa, perfumes que você nunca imaginou que existiam. Você vai voltar pra casa e comer pão sem graça de boa? Não, você vai querer aquilo. Você vai precisar daquilo. E alguém vai precisar te vender aquilo. Veneza levava os cruzados, mas voltava com os navios cheios de produtos. Na prática, isso transformou os venezianos em intermediários oficiais do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Um sistema baseado não na terra, mas nas rotas comerciais. E aí começa o ponto 1. O comércio volta a bombar. As cruzadas e cidades como Veneza ajudaram muito, mas não foram os únicos motivos. A economia europeia já estava começando a se movimentar por uma outra razão. O surgimento de novas técnicas agrícolas, o que faz com que haja mais produção e então excedente de alimentos. E quando sobra, acontece algo importante: troca. Ao mesmo tempo, essas novas tecnologias diminuem a necessidade de mão de obra no campo. Muitos servos vão para a cidade, que se tornam ainda maiores e mais importantes. Com os mercados locais funcionando, algo que estava adormecido desde a queda de Roma começa a se mover de novo. A vida urbana. As cidades crescem. Cidades como Paris, Florença, Bruges, Colônia. Mas as cruzadas também movimentavam dinheiro de outro jeito. Para colocar milhares de pessoas numa expedição gigante, precisava levantar muita grana. E aí temos casos mais diretos.
E vou te dar um exemplo. Lembra do Godofredo? Uma das propriedades que ele vendeu para financiar as cruzadas foi a cidade de Metz, da qual ele era suzerano. Essa história de vender cidades estava começando a virar tendência. Uma cidade que comprou a si mesmo. Uma transação econômica criou uma nova realidade social. Isso não é um detalhe menor na história das cruzadas. É um dos primeiros sinais de algo que vai mudar o mundo medieval. Metz se tornou uma cidade livre dentro do Sacro Império Romano Germânico. A República de Metz se tornou um pequeno território próspero, e nos séculos seguintes, a rica Metz emprestou dinheiro para os duques da Lorena, os reis da França e os próprios imperadores. É isso mesmo, a cidade que comprou a própria liberdade passou a emprestar dinheiro para reis. E isso é uma inversão total da lógica feudal. Em outras palavras, quando os moradores de Metz compraram a cidade de Godofredo, eles não compraram só terra e muros, eles compraram o direito de se organizar. E de repente você tem poder. Isso é exatamente o modelo que vai destruir o feudalismo. Porque o feudalismo só funciona quando o poder está concentrado na terra e nas espadas. Quando as cidades começam a acumular riqueza própria, quando burgueses começam a emprestar dinheiro para nobres, o castelo para de ser o centro do mundo e o mercado ocupa o lugar. Na cidade surge uma lógica completamente diferente da feudal. No feudo você deve lealdade ao senhor. Na cidade você deve trabalho e você recebe pagamento. No feudo sua posição é definida pelo nascimento. Na cidade ela pode ser construída pelo comércio. A cidade medieval emergente é a primeira startup. Você pode entrar como aprendiz e sair como dono de oficina. E essa nova classe que emerge, os mercadores, artesãos e banqueiros, eles não devem lealdade a nenhum senhor feudal específico. Eles devem lealdade a quem protege o comércio. E aí surge mais um fator. Os reis que perceberam a oportunidade. Vamos fazer um exercício mental. Imagine que você é um rei europeu do século XII. Seu reino, na prática, é uma coxa de retalhos. Duques, condes, barões. Cada um com seu castelo, seus soldados e seus impostos locais. Você é o rei, mas seu poder real depende da lealdade desses senhores. E lealdade feudal é negociável. Enquanto isso, nas cidades, uma nova classe está acumulando algo que os nobres não controlam: dinheiro líquido. Os mercadores têm ouro, os banqueiros têm crédito, as corporações de ofício têm organização. E eles precisam de uma coisa que o sistema feudal fragmentado não oferece: segurança para o comércio. Estradas seguras, moeda padronizada, leis que valem mais que um feudo. Um poder central que garanta que um contrato assinado em Lisboa vale também em Porto, por exemplo. A realeza vê aí a sua chance. As pessoas têm dinheiro, eu tenho autoridade. Parece um bom negócio. Então nasce uma aliança nova entre rei e burguesia, e isso enfraquece lentamente os nobres feudais porque o dinheiro compra algo decisivo: exércitos permanentes. Se antes o rei dependia dos cavaleiros feudais, agora ele começa a pagar soldados profissionais, e isso reduz a dependência da nobreza militar. Outro fator que movimentou o dinheiro também veio por uma necessidade pós-Primeira Cruzada. Em 1099, os cruzados tomaram Jerusalém. Primeiro objetivo cumprido, mas aí veio o problema que ninguém tinha planejado direito. Como você mantém o acesso a Jerusalém para milhares de peregrinos cristãos que começaram a fazer a viagem depois da conquista? Imagina que viajar até Jerusalém era tipo fazer um mochilão atravessando zonas de guerra, carregando todo o seu dinheiro em espécie no bolso. Era praticamente um convite para ser roubado. E aí entra os templários. A famosa Ordem dos Templários começou como guerreiros que agiam para proteger os peregrinos, mas eles perceberam um problema muito moderno: como transportar riqueza sem morrer no caminho. E então eles criaram uma espécie de versão medieval do banco digital. Funcionava mais ou menos assim: você deixa seu ouro com os templários em uma cidade da Europa e recebia um documento, quase como um comprovante, e depois, ao chegar a Jerusalém, podiam sacar o equivalente lá. Ou seja, eles transformaram riqueza física em confiança registrada no papel, e isso muda tudo. Os templários também criaram redes internacionais, cofres, empréstimos e sistemas de contabilidade. Sem perceber, a Europa estava treinando o cérebro para algo muito maior: um mundo onde riqueza circula mais rápido que mercadorias. As cruzadas abriram estradas comerciais, os templários criaram segurança e crédito, e os comerciantes italianos, especialmente de Veneza e Gênova, transformaram isso em um sistema econômico cada vez mais parecido com o capitalismo que conhecemos hoje. Dentro da capital bizantina haviam bairros inteiros controlados por estrangeiros, tipo uma versão medieval de zonas comerciais internacionais. E os mais famosos eram os bairros veneziano, genovese e pisano, cidades italianas que já estavam instaladas ali fazendo comércio pesado. O bairro veneziano, dentro das muralhas de Constantinopla, são a prova do privilégio comercial dentro do Império Bizantino. O que prova isso é a isenção de impostos, armazéns, portos, bairros comerciais próprios. Os rivais de Veneza era Gálata.
Esse era o famoso bairro genovês, e ele tinha uma diferença importante, ficava fora das muralhas principais de Constantinopla. Os genoveses construíram ali armazéns, portos, centros comerciais e muralhas próprias, e essa região ainda existe hoje, e é a área moderna de Karakoi Gálata, em Istambul. A famosa Torre de Gálata é uma herança direta desse período. O que a arqueologia encontrou? Escavações na região histórica de Minonu, e especialmente perto do antigo Porto Bizantino, revelam armazéns comerciais, cerâmicas italianas, moedas estrangeiras, estruturas portuárias, ânforas de transporte, além de vestígios de intenso comércio marítimo. Muitos desses estudos foram publicados em pesquisas ligadas ao projeto arqueológico do Porto de Teodósio. Esses achados mostram que Constantinopla era um gigantesco centro logístico internacional. Durante a Quarta Cruzada, os cruzados e venezianos invadem Constantinopla. Lembra desse rolê? E o saque foi gigantesco. O exemplo mais famoso são os Cavalos de São Marcos. Eles foram trazidos após o saque. Originalmente estavam no hipódromo de Constantinopla, quando os cruzados... Quando os cruzados, liderados logisticamente por Veneza, tomaram a cidade, enormes quantidades de arte, metais preciosos e relíquias foram levados para Veneza. Esses cavalos de bronze são prova física dessa transferência de riquezas. Eles simbolizam algo muito maior, a passagem do centro econômico do Mediterrâneo Oriental para as repúblicas comerciais italianas. As cruzadas não foram apenas batalhas por fé, foram também uma gigantesca redistribuição de riquezas, rotas comerciais e poder econômico. Depois de 1204, Veneza fica ainda mais rica, e Constantinopla enfraquece economicamente. O Mediterrâneo Oriental muda de equilíbrio. O que tudo isso revela? Quando você junta arqueologia portuária, objetos saqueados, bairros comerciais italianos, mais moedas e estruturas marítimas, a imagem fica clara. Constantinopla era o coração econômico entre o Oriente e o Ocidente, e cidades como Veneza e Gênova aprenderam ali finanças, logística, comércio internacional, circulação de mercadorias de luxo. Veneza se torna um império sem conquistar território continental, um império de rotas, e isso tem um efeito cultural profundo. O Oriente deixa de ser só o outro religioso, ele vira também uma referência de luxo, de ciência e sofisticação. Palavras árabes começam a entrar no vocabulário europeu. Produtos orientais viram símbolos de status. O mundo europeu se amplia. As cruzadas não criaram o capitalismo, mas ensinaram à Europa algo essencial. Poder não precisa de terra. Riqueza pode vir da circulação. Guerra pode ser financiada, terceirizada e lucrativa. Veneza mostrou que o futuro não estava no castelo, estava no porto. E isso prepara o caminho para os bancos italianos, as cidades mercantis e mais tarde Amsterdã. Podemos estar nos perguntando, em que momento fé, comércio e poder deixaram de andar separados e começaram a construir juntos o mundo moderno? Talvez a verdade seja simples, mas incômoda. Fé, comércio e poder nunca andaram separados. Eles já estavam juntos nos primeiros templos da humanidade. Passaram por impérios, reis, cruzadas e rotas comerciais e continuam moldando o mundo até hoje. Vou deixar para o Felipe Boni dar um exemplo atual dessa questão. Também ele vai anunciar a reforma agrária em áreas próximas às rodovias federais e vai avançar as reformas de base também. Então isso foi 13 de março. Poucos dias depois, dia 19 de março, vão começar as marchas da família. E aí milhares de pessoas foram para as ruas ali com rosário, com cruz, com faixa, né? O Brasil não vai ser uma nova Cuba. Essa a gente consegue ver aqui, né? Vão ter também slogan religioso, slogan nacionalista. E aqui é o ponto central da operação ideológica, cara. Porque pensa só aqui, o medo econômico das elites, né? Então esse medo aqui foi transformado em pânico moral e religioso também para toda a população aqui, cara, toda a galera. Então teve uma transformação do negócio, porque o receio da burguesia sobre perder propriedade e perder controle econômico, isso era real ali da galera, o pessoal tava com medo. Só que isso foi traduzido ali como destruição da família, perseguição religiosa, ameaça de criança, né? O fim da liberdade cristã. Então isso fez a galera popular aqui, no fim das contas, apoiar um projeto político que na prática ia prejudicá-las mesmas. Vai reduzir depois os salários, vai aumentar a repressão. Enquanto isso, o governo dos Estados Unidos estava acompanhando tudo de pertinho. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, ele vai ficar enviando ali telegrama constante para Washington. Durante séculos, a Europa medieval viveu num mundo quase imóvel, até que o dinheiro começou a viajar. E no próximo episódio vamos ver como a queda de Constantinopla vai empurrar a Europa para o oceano, até chegar no primeiro sistema global da história. Agradeço sua presença até o final
e gostaria de saber a sua opinião sobre essa mistura de poder e religião.